Opa, fala aí. Tá engraçado, né? A imagem parece que tá embaçada, parece que a qualidade da câmera ficou pior, sei lá. Mas eu tentei mexer nas configurações, não sei porque tá embaçado, tentei limpar a lente, mas não resolveu, enfim. Seguindo. Esse é o terceiro vídeo, tá? Da playlist Desvendando, Derrubando Espantalhos. Vai ser sobre Hegel. E, na verdade, tipo, a playlist que eu chamo de Derrubando Espantalhos, ela é uma playlist meio que destinada a alguns apologetas, né, católicos. E, gente, eu sou católico, eu sou apologeta católico, mas, né, ocorre um fenômeno de que alguns apologetas católicos, ou por desonestidade, ou por ignorância, e seria inocência, né, mente sobre alguns filósofos, né, fala que alguns filósofos são relativistas, são pai do relativismo moderno, etc., quando isso não é mentira. Quer dizer, quando isso não é verdade. E, por exemplo, eu não sou kantiano, eu não sou cartesiano e etc., eu sou católico, né, mas nem por isso eu vou ficar difamando e maldizendo um filósofo, falando que ele defendia o que não defendia, por um proselitismo ao catolicismo, certo? A gente deve lembrar que Jesus melhorou, né? Aparentemente o embaçado era porque a tela do PC estava desligada, agora que ligou iluminou mais. Enfim, né? Uma vez que Jesus é a verdade, né? Defender a fé cristã é uma defesa que deve ser feita pela verdade. A gente não pode defender a fé cristã mentindo, né, sobre filósofos não cristãos, ou que eram cristãos, mas que eram um pouco mais esotéricos ou gnósticos, etc. Então a gente tem que ensinar eles como eles eram, certo? Essa é a questão. Mas esse vídeo especial sobre Hegel, Hegel não é um filósofo que ele é difamado só pela classe, né, católica, por um proselitismo católico. O Hegel ele é difamado também, quer dizer, difamado não, mas mascarado, distorcido, também por ateístas. Como quase todos os filósofos, na verdade. E o que eu vou falar aqui na introdução desse vídeo vale para todos os outros filósofos. Tomem muito cuidado com canais no YouTube. Eu vou colocar o link de alguns, principalmente esses canais, por exemplo, de universidade, né? Canais que é Hegel para o Enem, Kant para o Enem, etc. A maior parte desses canais, assim como a maior parte dos professores de universidade, nós sabemos muito bem, geralmente são professores ateístas. E quando um professor ateísta vai ensinar qualquer filósofo, ele tem a tendência, por mau caratismo mesmo, de abstrair a metafísica, o esoterismo ou a religião de um filósofo e tentar ensinar esse filósofo como se esse filósofo tratasse, né, das questões metafísicas como se fosse uma simples figura de linguagem. Por quê? Porque a academia ela quer forçar a ideia de que o desenvolvimento da filosofia se deu pela negação da religião ou dos mitos. Eles querem, né, fazer uma lavagem cerebral e criar um mito de que a religião leva à burrice, etc., e que todo o desenvolvimento do pensamento racional ou científico se dá dialeticamente em direção ao ateísmo. E então, por exemplo, eu quando tive aula de filosofia, né, no ensino fundamental, e muitos de vocês aí que me assistem, que eu sei que tem 14, 15, 16 anos, porque alguns no meu grupo de WhatsApp têm essa idade. Se vocês têm aula de filosofia no ensino médio ou no ensino fundamental, provavelmente no fundamental não, mas no ensino médio algumas escolas têm, vocês vão ter professores falando que a caverna de Platão é uma alegoria. E vão fazer analogias completamente falsas, falando analogias da caverna de Platão sobre política, de que o homem que está dentro da caverna é o homem ignorante, né, político ou alienado pela religião, e que o lado de fora da caverna, que é o homem, né, que largou a ignorância, é um homem ateísta, é um homem da ciência e etc.
muitos professores de universidade, desses cursinhos online de YouTube, falam isso. E isso é uma completa mentira. Na verdade, é justamente o contrário, né? Platão, ele era completamente esotérico, ele era panteísta, panteísta não, desculpa, ele era politeísta, né? Ele frequentava os oráculos de Delfos, né? Para ter conhecimentos esotéricos, né? Diz a história da filosofia que tanto Pitágoras quanto Platão teriam visitado o Egito, e eu não lembro se Pitágoras ou Platão, além do Egito, também teria visitado a Índia. Então a estrutura da filosofia deles, né, foi inspirada tanto no hermeticismo egípcio quanto nos textos védicos hindus. Então a filosofia deles, ela é derivada necessariamente de uma carga esotérica mesmo, entendeu? De magia muito forte. Então, né, no livro A República, livro não, né, nos diálogos, às vezes não fica tão evidente, mas em alguns diálogos, como Fedro ou Fédon, né, ou Fedão e etc., fica muito mais evidente, é ali que fica mais evidente a metafísica de Platão. Então, Platão era reencarnacionista, né? Não no sentido kardecista de hoje em dia, mas ele acreditava na reencarnação, né? Ele acreditava em astrologia, ele acreditava em magia, ele acreditava em alquimia e etc. Então, a caverna de Platão, por exemplo, é justamente o contrário. O mundo fora da caverna não é o mundo do homem despido da ignorância da religião, um homem da ciência. Pelo contrário, o mundo da caverna é o mundo das pessoas que se enganam pelos sentidos, ou seja, daquilo que conhecem epistemologicamente, daquilo que conhecem dentro da limitação do tempo-espaço, do mundo fenomênico, do mundo científico. E o homem fora da caverna é o homem que conseguiu alcançar, né, as formas puras das ideias, que é o quê? É o mundo numênico, que é o mundo transcendente, o mundo das verdades suprassensíveis, o mundo esotérico, o mundo metafísico mesmo. Então, na verdade, para Platão, o ignorante é o homem da ciência, enquanto o homem despertado é o homem esotérico. Tanto que as sociedades esotéricas, né, têm aquela ideia do terceiro olho, né? Você desperta o terceiro olho e acorda da ignorância, etc. Né? Ou você não, enfim, coisas que não são necessariamente platônicas, mas são um pouco, porque desde a época de Platão, né, você já tinha estudos da glândula pineal, eles acreditavam que a alma ficava na glândula pineal. Então, enfim, era uma coisa muito esotérica mesmo, né? Kant, como eu falei no meu vídeo anterior, você não vê nenhum desses filósofos de cursinho ou de universidade falar que Kant era protestante ou pietista. Eles vão transformar Kant, né, numa espécie de proto-ateísta que está negando a metafísica, negando o conhecimento de Deus, né, defendendo o antropocentrismo, defendendo os conhecimentos só pela razão e etc. E isso não é verdade. Né? Então, assim, existe uma desonestidade muito grande. Dificilmente eles falam que Descartes era católico. E a mesma coisa em Hegel. Eu não ia fazer esse vídeo hoje, mas assim, eu fiquei puto mesmo, né? A palavra é puto, porque eu tava assim, despretensiosamente, eu tava falando, eu vou abrir um vídeo qualquer de Hegel no YouTube para ver se eu tenho material para colocar no meu vídeo como ponto de partida para refutação, porque eu sei que esses caras sempre falam coisas erradas de Hegel. E aí o primeiro link que eu vou colocar aí é um cara que ele já começa falando assim, o livro de Hegel é esse aqui, Fenomenologia do Espírito. Aí ele faz uma brincadeira, espírito? Ora, será que ele era macumbeiro? É espírito esotérico? Não, calma. Espírito em Hegel significa a razão, né? É um termo, é uma analogia, é uma coisa racionalizada, etc. Então, quer dizer,
Ele já começou mentindo, né? Você vê a forçação de barra para desde o início do vídeo ele já estar negando que espírito em Hegel é algo esotérico, quando o espírito em Hegel é algo explicitamente esotérico, tá? Tudo que eu falo aqui, ó, esse livro aqui, ó, De Hegel a Nietzsche, tá? Ó, A Ruptura Revolucionária no Pensamento do Século XIX, de Mark Kierkegaard, do Karl Lowitz. Esse livro aqui é um comentarista que vai falar de não só de Hegel, mas de Fichte, Schelling, Heidegger, Kierkegaard, né, Kant, etc. E não só ele é um comentarista, como ele expõe cartas. Tem cartas que ele transcreve, que eram cartas trocadas entre Hegel e Goethe, né, onde Hegel conversa com Goethe sobre Isaac Newton, eles conversam sobre a Rosa Cruz, eles conversam sobre o cristianismo. Hegel, inclusive, chama o Goethe, né, de herege, etc. Então você vê que o pensamento religioso entre todos esses filósofos é muito forte. A galera que é aprofundada mesmo em filosofia, em história da filosofia, por fora do que esse povo da universidade mente, sabe que Isaac Newton, ele era, eu não lembro agora se ele era maçom ou da Rosa Cruz, mas ele era de uma dessas sociedades. A gente sabe que Leibniz, ele não era só da Rosa Cruz, ele era presidente da Rosa Cruz, né? A gente sabe que Goethe, eu acho que era maçom também. Hegel, por incrível que pareça, é o único que não se tem evidência se era de alguma sociedade, mas que ele tinha amigos na Rosa Cruz, ele foi presenteado pela Rosa Cruz, né? A Rosa Cruz, ela presenteava filósofos da qual ela tinha influência, né? Da qual ela considerava intelectuais da época. Então, um rapaz da Rosa Cruz deu ao Hegel de presente uma cruz, né, com uma rosa, que, se vocês não sabem, a cruz com rosas é o símbolo de Lutero, né? Então a Sociedade Rosa Cruz, ela tem esse nome porque ela é uma gnose, é uma sincretização da gnose renascentista com o movimento pós-luterano, né? Então, assim, enquanto a maçonaria surge, né, do judaísmo talmudista, ou seja, né, da gnose judaica, a Rosa Cruz, ela surge da gnose cristã. Na verdade, nós temos duas ramificações da Rosa Cruz. Temos a Rosa Cruz propriamente hermética, que é hermetismo puro, né, baseada só na magia egípcia, e tem a Rosa Cruz cristã, que é um movimento pós-luterano esotérico, tá? Então Hegel, ele tem amigos dessa Rosa Cruz pós-luterana, então ele recebe o símbolo da cruz de Lutero, ele comenta aqui esse presente, ele comenta o que ele pensa da Rosa Cruz, né? Ele comenta as influências que ele tem da Rosa Cruz, né? Assim como o que ele influencia a Rosa Cruz. Então tenham isso em mente, tá? Hegel, ele é sim esotérico, e toda a filosofia dele é não pouca, é muito, muito, muito esotérica. Eu e uma galera que estuda mais profundamente Hegel, a gente faz até uma brincadeira falando que Hegel era praticamente um macumbeiro mesmo, né? Tipo, justamente o contrário do que o cara desses vídeos estão falando. E Olavo erra também. Tem um livro, tem um vídeo antigo do Olavo que o título, se eu não me engano, é sobre Kant e Hegel, em que ele comenta Kant e Hegel. E nesse vídeo, logo no início, o Olavo fala, Hegel, quando fala de espírito, ele está querendo falar de razão, é um conceito e tal, e não. Tá? O Olavo também cometeu esse erro de tentar racionalizar Hegel, né, e tentando passar pano e negar a gnose dele mesmo, mas Hegel, ele é muito esotérico, tá? Então, assim, enquanto aos canais católicos que falam, né, Monteforte, quando fala que Hegel é agnóstico, então, sobre Hegel estão corretos, Hegel é agnóstico. Mas também não é porque ele é agnóstico que ele é culpado do relativismo moderno, certo? Alguns
alguns youtubers, eu não tenho o nome exato agora para citar, né, mas eu já vi alguns falarem, eles falam que a dialética de Hegel, quando nega o terceiro excluído, estaria rompendo radicalmente com o pensamento aristotélico, que fundamenta o essencialismo, que defende, né, que as verdades universais existem, são imutáveis, e Hegel, rompendo com isso, abre margem pro relativismo, né, e que essa dialética hegeliana, como a síntese depende de um debate, ele estaria falando mais ou menos que a moral ela é necessariamente fruto de uma concordância verbal dialética, então as culturas são relativas, porque a moral é dialética, etc. E não é bem isso, né? Hegel ele não é exatamente um relativista, na verdade ele é muito moralista, e Hegel dizia, para começar o vídeo, né, Hegel não era cristão, justamente porque o absoluto para ele é um devir, e eu vou explicar porque o absoluto, que é Deus mesmo, é um devir. Não que Deus ele é mutável, mas que o entendimento humano de Deus, né, ainda é incompleto, entendeu? Então, toda a dialética de Hegel não significa que o espírito ou que Deus estaria mutando, mas que o entendimento humano de Deus evolui, né, com o tempo, e com o tempo o ser humano está cada vez mais próximo da verdade absoluta. Então a verdade absoluta, aquilo que é imutável, transcendente, atemporal, existe. Deus absoluto existe, certo? Mas nenhuma religião que existe encontrou ainda que Deus ou que moral é essa, e o homem caminha, né, aos poucos a esse entendimento do absoluto. Por isso, quando Hegel diz que o absoluto é um devir, não é que Deus ele está mutando, mas que o homem é que caminha a um devir de conhecer o absoluto, certo? Então, assim, Hegel ele é relativista em uma questão fenomenológica, porque ele vai dizer que, né, como nenhuma sociedade, nenhuma cultura é dona da verdade absoluta, então a gente não pode falar que nenhuma moral que o homem alcançou até então é a verdade absoluta. Mas isso é um problema fenomenológico que se dá pela limitação da razão humana. Mas a verdade absoluta existe, o homem só não alcançou ainda. Então, Hegel ele é um essencialista ontológico, certo? Porque ontologicamente, né, a realidade suprassensível, a logos em si mesma, ela existe, ela está lá. Mas fenomenologicamente, que é a compreensão do homem da verdade, ela é um caminhar dialético, ela ainda não alcançou o transcendente. Então, né, ou seja, ele é a estricto sensu um relativista, mas ele não é a lato sensu um relativista. Então, o vídeo já está em 20 minutos, talvez isso aqui vai ter que ter parte 1 e parte 2, e vamos começar propriamente a falar de Hegel. Para entender o pensamento de Hegel, a gente tem que entender as descobertas científicas alcançadas por Isaac Newton, certo? Que é o que? É a teoria óptica, né? A teoria da luz e, consequentemente, a teoria das cores de Goethe, certo? O Goethe ele cria a teoria das cores baseado na revolução óptica do pensamento de Isaac Newton, e Hegel debatendo com Goethe por cartas, né? Eles eram sabe, tipo Goku e Vegeta, que é amigo, mas não é amigo. Eles trocavam ideia numa broderagem, mas debatiam, discordavam sobre um monte de coisa. Então os dois conversavam muito sobre Isaac Newton, sobre teoria óptica, e eles meio que se influenciaram, né, mutuamente, e a dialética hegeliana inteira vai estar partindo da teoria das cores do Goethe, e indiretamente
né, do desenvolvimento da teoria óptica de Isaac Newton, certo? Então, qual que era a teoria óptica do Isaac Newton? Quando surge a fenomenologia em Kant, certo? A ideia de que nós não conhecemos o objeto em si, nós conhecemos a forma como o objeto se apresenta aos nossos sentidos, o desenvolvimento científico, a epistemologia, começa a se adequar a essa ideia e começa a desenvolver a ideia da percepção humana. E isso vai fundamentando a teoria óptica até o ponto que a gente começa a desenvolver a ideia de que... deixa eu ver alguma coisa aqui... sei lá, aí a gente começa a desenvolver a ideia de que esse coração vermelho, quando eu falo coração vermelho, percebe que é um juízo ontológico. Eu estaria dizendo que vermelho, ele é um predicado dessa substância, desse ente particularizado que é o coração. Mas isso é um juízo falso, tá? Esse coração, ele não é vermelho, né? Na verdade, nós enxergamos esse coração como vermelho, e o vermelho não é um predicado presente no coração em si, certo? O vermelho, ele é um fenômeno, porque ele é o quê? Ele reflete um determinado espectro de onda, e esse espectro de onda é interpretado pelos nossos olhos com uma cor vermelha para o cérebro. Isso tudo não foi deduzido, tá? Não foi deduzido a priori. Isso foi alcançado por juízo sintético posteriori, porque percebeu-se que algumas pessoas enxergavam vermelho e outras pessoas enxergavam outra cor. Então, como em um determinado momento da história que alguém apontou e disse, olha, isso aqui é vermelho, e outra pessoa disse, olha, isso aqui eu não enxergo vermelho, eu enxergo outra cor, que eu não lembro agora que cor que os daltônicos trocam. Então as pessoas perceberam, olha só, se duas pessoas enxergam algo de cor diferente, né, então isso aqui tem que ser, né, de uma cor ou outra, ou a cor pode não ser algo intrínseco ao objeto. A cor, ela é algo referente à estrutura noética do sujeito que interpreta o objeto. Então, ou seja, foi porque existem daltônicos que se percebeu a necessidade de investigar cientificamente por que esse fenômeno ocorria. E aí que começa a surgir a teoria das cores. E aí, então, por exemplo, também quando se pegava um diamante, né, quando se lapidava um diamante, percebia que a luz incide nesse diamante e ela sai refratada em vários espectros de luz. E aí a ciência, ela começou a conjecturar o seguinte: ora, e se tudo funciona como um diamante? Se a luz branca incide no diamante e reflete várias cores diferentes, e se os objetos que só refletem uma cor é algo que incide a luz branca, mas diferente de um diamante, ele não consegue refletir todas as cores, ele só consegue refletir o vermelho. Então é aqui que começa a revolução do pensamento da óptica. E no que isso vai influenciar Hegel? Hegel vai dizer o seguinte: ora, o que é o absoluto na óptica? É a luz branca, certo? A luz branca, ela é o absoluto, porque ela é a síntese de todas as outras cores. Então a luz branca, ela incide sobre um prisma e ela é refletida por várias outras cores. Então todas as cores refletidas pelo prisma são fenômenos, são manifestações imperfeitas da luz branca. Então, por exemplo, se eu pegasse o prisma
né, e eu pudesse, com folhas de papel, separar as cores que ele reflete de forma a fazer cada pessoa de um ângulo diferente ver só uma dessa cor, então eu teria uma pessoa vendo o prisma refletir vermelho, outra pessoa vendo o prisma refletir azul, outra pessoa vendo o prisma refletir outras cores que são, né, as cores fundamentais. Cada uma dessas pessoas estaria, portanto, fazendo um juízo. Esse prisma é amarelo, esse prisma é vermelho, ou esse prisma é azul. Quando, na verdade, nenhuma dessas pessoas está certa. Todas essas pessoas estão erradas. O prisma, na verdade, ele emite cada uma dessas cores e ele em si não tem nenhuma cor. E a realidade é que a cor, né, absoluta, que é defratada em cada uma dessas cores, é a cor branca, certo? É a luz branca. Ele vai dizer o seguinte: ora, se existe a logos de Deus, que é a suprassensível, e que nessa questão é a moral, né, ou seja, o certo e o errado, mas cada cultura humana tem uma religião diferente, entende Deus de uma forma diferente e pensa a moral de uma forma diferente, né? Mas se a física, né, ou seja, porque a teoria óptica é física, se a física também ela é prescrita na logos divina, então, substancialmente, não há distinção entre a física e a moral, certo? Porque você tem Deus. De Deus emana a logos, né? Ou seja, tudo aquilo que é prescrito no mundo das ideias, platônico mesmo, do qual se deriva a realidade. E na realidade, nós temos pessoas de morais diferentes e nós temos a física, sendo que a física e as morais, elas são todas prescritas na logos. Então, os fenômenos que acontecem na física, talvez também acontecem naquilo que é moral. Então, o que Hegel está fazendo é basicamente destruir a teoria rumiana de distinção do dever e do ser, certo? Hume, ele está distinguindo, né? O Hume, ele fazia a distinção de um juízo ontológico de um juízo deontológico, certo? Ou seja, as coisas que dizem respeito àquilo que são distintas das coisas que dizem respeito àquilo que deve ser, ou seja, certo e errado e etc. Então, a moral, né, o juízo de valor e o juízo de fato ou descritivo são coisas que não são correlacionadas entre si. E Kant ele vai estar trabalhando em cima dessa teoria rumiana também. Portanto, a moral, né, ou fé e razão, né, ou ciência e teologia, sempre foram distinguidas. O que Hegel está fazendo é dizendo que não. Na verdade, né, porque se tudo deriva da logos, tanto os juízos daquilo que é, quanto os juízos daquilo que devem ser, têm uma fonte em comum, né? Tudo emana de Deus. As coisas não poderiam ter uma fonte diferente. Se só existe um Deus, tudo tem a mesma fonte, tudo é derivado do mesmo lugar. Então, deve haver alguma relação entre o juízo de fato, né, entre a epistemologia e o juízo moral, o juízo deôntico. Então, da mesma forma que a gente percebe uma teoria da física, que é a teoria da óptica, a gente pode perceber a reprodução do mesmo fenômeno na teoria moral.
Então, se a física diz que a luz branca, né, que analogamente ao absoluto, incide no prisma e reflete várias outras cores, então eu posso dizer que o pensamento absoluto de Deus do que é certo e do que é errado incide em algo, não necessariamente um prisma, mas incide em algo e é refratado, exatamente como acontece com a luz. E o que é este algo? Este algo é a cultura, né? Enquanto Kant, então assim, Kant ele cria a fenomenologia, mas a fenomenologia kantiana, ela é uma fenomenologia restrita à mente do sujeito, certo? Então a mente de um sujeito particular, né, a mente do sujeito particular, a estrutura noética da razão, ela é um filtro que interpreta um objeto, né, a forma que o objeto se apresenta a seus sentidos. O que Hegel está fazendo é expandindo essa mente do indivíduo no que seria uma mente da sociedade. A mente da sociedade é a cultura. Então existe a cultura, e essa cultura é uma estrutura noética que filtra a forma, certo? Como o ser se apresenta para ela. O que é o ser? É o espírito, é Deus. Então, assim, Deus se apresenta a toda a humanidade. Só que, como a razão humana ou o espírito humano ele é imperfeito, ele não consegue entender Deus em toda a sua grandeza. Então, Deus se apresenta à humanidade, mas cada cultura filtra a forma como Deus se apresenta de uma forma distinta e, portanto, o entende fragmentado. Então, o que Hegel está dizendo é que várias culturas entendem Deus de uma forma, certo? E todas estão erradas. Mas elas não estão 100% erradas, porque, né, elas, tipo assim, o Deus que se apresenta a todas elas é o mesmo. Então elas erram em alguns pontos, mas elas devem ter algum ponto em comum. Algum juízo delas sobre Deus é certo, porque assim como a luz que incide de um prisma, por mais que eu veja o verde no prisma e você veja o azul, essa pode não ser a cor absoluta do prisma, mas não é necessariamente uma cor errada, não é uma cor que não exista no prisma, é apenas uma parcialidade da cor total do prisma. Então, cada cultura entende uma parte de Deus, certo? Então, como que nós vamos entender Deus em sua totalidade? Ora, as culturas têm que, por exemplo, vamos supor que a luz que incide num prisma, ela é verde. E eu enxergo azul e você enxerga amarelo. Eu vou falar, olha só, eu enxergo. Talvez nós dois estejamos errados, mas parcialmente certos no sentido de que talvez a luz verdadeira que incida no prisma seja uma mistura do azul com o amarelo. Qual é a mistura do azul com o amarelo? É o verde. Então a gente sabe que a luz que incide no prisma é verde porque a gente discutiu, a gente tem uma relação dialética. Ou seja, as sociedades, as culturas, elas devem, por um fenômeno dialético, né, uma interação, trocar informações, né, um intercâmbio cultural do que elas entendem de Deus, e o fruto dessa dialética vai ascender dialético-transcendentalmente a noção de cada cultura a mais próximo de um absoluto, certo? Fazendo o quê? Ora, as coisas que são muito contraditórias vão ser excluídas e as coisas que são comuns é que devem ser a proximidade do absoluto. Percebe que isso vai influenciar, para quem conhece a filosofia perene,
né, exatamente isso. O que a filosofia perene diz? A filosofia perene, né, o perennialismo diz, acredita na unidade transcendental das religiões, que é o que? Todas as religiões estão parcialmente certas, certo? Então, a filosofia perene, ela vai fazer um estudo de religião comparada e vai fazer algo como uma análise lógica aristotélica. Ela vai pegar tudo o que essas religiões... Se cada religião tem algo diametralmente oposto, né? Tem algo muito antagônico entre si, então isso vai ser excluído. E o que essas religiões têm em comum, isso aqui você pega e guarda. E você vai fazendo, né, essa síntese, cada vez excluindo mais o que é antagônico e mantendo o que é comum, que é comum e que é comum. Quando você encontra um único ponto que é comum a todas as religiões, essa é a unidade transcendental das religiões, que seria a verdade perene. Então você percebe que isso está em Hegel. Não só em Hegel, isso está em toda a sociedade rosa-cruzista, certo? Isso é o pensamento esotérico comum na Rosa Cruz, comum na sociedade teosófica, comum na sociedade perene, etc. Então isso é puro esoterismo. Agora eu vou mais além. Eu falei para vocês que, né, nas sentenças anteriores, eu falei para vocês que as culturas dialogariam entre si, assim como eu dialogaria com o outro sobre eu enxergar azul e o outro enxergar amarelo, e portanto a gente deduzir pelo diálogo de que a cor é verde. A questão é que para Hegel é muito mais profundo que isso, ou seja, ele ainda é mais esotérico do que a gente conseguiu entender até agora. Perceba, para Hegel não é nem preciso o diálogo entre as sociedades ou entre o indivíduo para que esses indivíduos ou essas sociedades ascendam de forma dialético-transcendental à verdade absoluta. Somente o fato de eu pensar que a luz que eu vejo é azul e somente o fato do outro pensar que a luz que ele vê é amarela, e é claro, isso é reproduzido entre milhares de pessoas, fará com que, mesmo que elas não debatessem entre si, ao longo do tempo essas pessoas entendessem que a luz é verde. Parece meio absurdo, né? Como é que as pessoas vão chegar a um juízo absoluto comum, mesmo sem precisarem dialogar entre si? Porque é o seguinte, para Hegel, o Espírito de Deus, né, ele é presente também nos homens, certo? O Espírito, ele é imanente, assim como eu já falei em Spinoza, em tudo. Não só na natureza, ou na história, ou na cultura. O Espírito, ele é presente no coração humano, ou na razão humana, ou na alma humana. Se o Espírito é presente, né, se o Espírito de Deus é presente na razão humana, perceba, quando eu penso que a luz é azul, eu que tenho uma ligação transcendental com a Logos, com a mente de Deus, através do Espírito Santo mesmo, tá? Cristão, o Espírito Santo, presente no meio de nós. Eu vou explicar isso em Hegel. Certo? Então, assim, existe Deus Pai, que é o absoluto, é o verbo, e existe o Espírito Santo de Deus, que está no meio de nós. E cada pessoa tem o próprio Espírito. Mas o Espírito Santo de Deus, ele faz morada em nosso coração. Então, nós temos no nosso Espírito, pelo qual nós temos razão, porque a razão, a razão humana é fruto, assim como diz Tomás de Aquino, de uma alma ou de um espírito racional, pela graça de Deus. Então, nós temos a nossa razão devido ao nosso espírito racional,
mas nós também temos contato com o Espírito de Deus, porque está no meio de nós, que faz morada no nosso coração, né? Pelo qual, inclusive, Santo Agostinho vai falar da teoria da iluminação do intelecto, que vai ficar para outro vídeo. Então, quando eu penso que a luz é azul, se o meu espírito tem alguma conexão com o Espírito de Deus presente em mim, o Espírito de Deus, ele abstrai esse meu pensamento e o conecta à mente de Deus. Então agora o meu pensamento, o meu juízo de que a luz é azul, não está mais somente presente na minha consciência, está presente agora na Logos, na consciência de Deus. Agora, se a pessoa que está do meu lado, que nunca falou comigo, né, a gente não teve esse diálogo, se ela pensa que a luz é amarela, o Espírito, né, o Espírito Santo de Deus, que também é presente nela, também pega essa informação, abstrai e joga ela na mente de Deus. Agora, se se o Espírito Santo é presente em mim e nele, nos conecta à mente de Deus, de forma meio que retroalimentativa, assim que eu penso que o Espírito, né, assim que eu penso que a luz é azul, o Espírito, ele causa um confronto. Porque eu estou pensando que a luz é azul, mas já tem um entendimento nele de que a luz é amarela. Porque esse entendimento de que a luz é amarela veio do outro cara. E quando o outro cara pensa que a luz é amarela, também é um confronto do Espírito nele de que a luz não é amarela, é azul. Porque o pensamento de que a luz é azul veio de mim. Certo? Então essa dialética de negação da negação, ela acontece de forma esotérica. Ela acontece mesmo que não haja o diálogo entre nós. Eu estou pensando que é azul, ele está pensando que é amarelo, e o Espírito, ele está fazendo a negação da negação, de forma que vai acender o nosso intelecto e fazer com que a gente entenda que na verdade a luz é verde. Certo? Então, percebe, a coisa é muito mais esotérica do que esses professores de cursinhos falam. E, perceba, eu falei antes que esse pensamento de Hegel influencia a filosofia perene. Do que eu falei agora, percebam que também influencia a teoria do consciente coletivo junguiano. Jung, né, ele vai, né, eu não sei como é que pronuncia, né, Jung, sei lá, Jung, ele vai dizer o quê? Existe um consciente coletivo, uma mente transcendental, né, da qual, de forma subconsciente, toda a razão humana compartilha, de forma que, por exemplo, vamos supor que alguém lá no Japão desenvolveu uma nova tecnologia. Quando essa pessoa desenvolve uma nova tecnologia, ela desenvolve um novo teorema matemático. Quando ela desenvolve esse teorema matemático, isso fica guardado no consciente coletivo. Eu, aqui no Brasil, que nunca tive contato com essa pessoa, no momento que eu estou estudando engenharia, pode acontecer de eu ter uma epifania e subitamente desenvolver o teorema matemático que aquele cara desenvolveu. Aquele cara demorou anos para chegar nesse teorema matemático. Eu demorei segundos. Eu alcancei intuitivamente por uma epifania. Por quê? Porque eu tive acesso ao consciente coletivo e então eu consegui transcender a limitação do meu próprio intelecto, alcancei o consciente coletivo e peguei algo que aquele cara desenvolveu. Certo? Então esse pensamento de Jung, completamente esotérico, também está atrelado ao que foi desenvolvido por Hegel.
entendeu? Então, as sociedades, então, por exemplo, enquanto uma cultura do outro lado do mundo, enquanto o Japão tem a religião dele, a moral dele, etc., e, sei lá, um índio em algum lugar tem a religião dele, a cultura dele, etc., mesmo eles estando em polos opostos e nunca terem dialogado entre si, eles internamente transcendem e melhoram as suas religiões e as suas culturas a mais próximo absoluto. Por quê? Porque o que essa cultura desenvolve, ela passa por um processo dialético de negação com o que essa cultura desenvolve, mesmo que elas não estejam diretamente dialogando entre si, porque isso acontece num âmbito completamente metafísico, acontece na própria mente de Deus, entendeu? Então, assim, a grosso modo, Hegel é isso, tá? Isso é o esoterismo de Hegel. Então, agora vamos lá, sobre a questão do pensamento político de Hegel e cultural de Hegel. Hegel, ele vai criar uma estrutura piramidal dialética que vai da parte mais divisível da razão, quer dizer, indivisível, né? Qual que é o objeto mais indivisível da razão? É o indivíduo. Eu sou um indivíduo e eu não tenho como me dividir em dois. Então eu sou a parte mais indivisível do espírito. Então, portanto, a minha dialética direta, dialogando ou não, ou esotericamente, como eu falei anterior, ela vai ser feita em primeira parte com o quê? Com outro objeto indivisível, ou seja, com outro indivíduo. Certo? Agora, quando um indivíduo faz essa relação transcendental dialética com outro indivíduo, esse espírito ele ascende para algo e constrói um pensamento que é maior que o indivíduo. Qual que é o segundo nível maior que o indivíduo? A família. Certo? Então, depois da construção dialética transcendental entre indivíduos, vem as famílias. Então, uma família... Então, por exemplo, uma família que tem um homem, uma mulher e crianças, essa família, ela tem o próprio senso de moral comum, ela tem as próprias normas, ela tem os próprios costumes. O costume familiar, ele é fruto de uma dialética transcendental que ocorre entre os indivíduos dessa família. E, como eu já falei, indiretamente entre os indivíduos de outras famílias. Certo? Então, além dessa família, existem outra família e existem outras milhares de famílias. Essas milhares de famílias também fazem um processo transcendental dialético entre si. Então elas vão ascender a um nível superior. Qual que é o nível superior? A cultura. Então agora nós temos a cultura, certo? Então a cultura de um lugar, ela é fruto transcendental dialético de várias famílias e cada família é fruto transcendental dialético de indivíduos. Agora a cultura, ela também pode ascender de forma transcendental dialética com uma relação com outras culturas. E qual que é o fruto transcendental dialético, né, da cultura? A religião. Certo? Então, chegamos à religião. E o que ascende ao próximo nível da religião? Então, várias religiões dialogam entre si, ao Estado. E você está falando, nossa, mas como assim o Estado ele é fruto dialético de outras religiões? Né? O Estado, a religião não deveria estar acima do Estado, etc. O que Hegel está basicamente falando é o seguinte: tentem pensar numa sociedade pré-contratual, numa anarquia, certo? Um período da humanidade em que ainda não existia Estado. Só existem indivíduos. E não existe nem cultura. Imagine um individualismo subatômico, certo? Existem vários indivíduos e cada pessoa pensa o que é certo e errado.
de forma completamente desconexa. Não existe nenhuma unidade comum de moralidade. Eu penso uma coisa sobre certo e errado. Quando eu for realizar alguma coisa, né, algum ato, eu vou ter um conflito com outra pessoa. Quando eu tiver um conflito com outra pessoa, porque essa outra pessoa pensa outra coisa a respeito do certo e errado, a gente vai dialogar entre si, não necessariamente diálogo, mas às vezes guerra mesmo. A gente vai entrar em guerra, a gente vai descer a porrada e etc. Esse conflito só vai ser sanado quando houver uma transcendência dialética do que a gente pensa sobre certo ou errado, de forma a conduzir a gente a um pensamento comum, certo? E a esse pensamento comum que chegou pelo conflito entre esses indivíduos está agora no nível familiar. Então agora existe dentro de um determinado espaço geográfico várias famílias. Esse conflito agora ele existe entre famílias. Por exemplo, a minha família, ela acha que tem que educar as crianças de uma maneira tal. A outra família acha que tem que educar as crianças de uma outra maneira tal. Então, essas famílias, elas vão brigar entre si, né? Só que, por exemplo, existem 500 famílias dentro de um espaço geográfico. Vamos supor que as famílias ao norte, né, elas têm um conflito X, enquanto as famílias ao sul têm um conflito Y. Significa que num espaço geográfico ao norte, o fruto transcendental dialético daquelas famílias vai ser uma cultura tal qual é um devir do confronto geográfico daquelas famílias. Enquanto as famílias ao sul gera um outro conflito que gera uma outra cultura. Então você tem uma cultura ao norte e uma cultura ao sul, certo? Como, por exemplo, São Paulo e Rio de Janeiro, né? São Paulo tem uma cultura, Rio de Janeiro tem outra cultura, né? Então, várias culturas dialogam ou entram em conflito entre si e vão manifestar religiões. Então, dentro de um determinado espaço geográfico, você vai ter várias religiões. Você vai ter a religião X, a religião Y, a religião Z, etc. E agora as religiões, elas entram em conflitos entre si. Quem vai surgir como solucionador de conflito dessas religiões? O Estado, entendeu? Então, assim, para dar fim ao conflito entre as religiões, surge o Estado, e o Estado, ele tem as suas normas, e as normas do Estado, elas são transcendentais. As normas do Estado servem a qualquer religião, porque elas surgem justamente para sanar conflitos dessas religiões, entendeu? Então, é basicamente isso. Então, você tem o indivíduo, família, cultura, religião e Estado. A família é solucionadora de conflito de indivíduos. A cultura é solucionadora de conflito de famílias. A religião é solucionadora de conflito de culturas. Então, né, você tem várias culturas diferentes, mas que comungam na mesma religião, né? Por exemplo, nós temos a cultura carioca, a cultura paulista e a cultura do Rio Grande do Sul. Mas mesmo em culturas diferentes, você tem cariocas católicos, você tem paulistas católicos e você tem gente do Rio Grande do Sul que é católico, né? Então a religião católica, ela é transcendental a pessoas de culturas regionais. Então, quando eu for sair num rolê, né, eu sou carioca, se eu sair num rolê com um cara que é paulista e com um cara que é do Rio Grande do Sul, o que nós temos em comum que soluciona nossos conflitos é a religião. Então, assim, a religião, ela não é só solucionadora de conflitos de culturas, como ela é para Hegel, ela é manifestada desses conflitos.
Entendeu? Então é basicamente isso. Cada nível superior da pirâmide, ele surge de conflitos, ele é emanado de conflitos dos níveis inferiores, e quando ele surge, ele passa a se estabelecer como solucionador desses conflitos. E por aí vai, entendeu? Então o estado para Hegel, ele é o mais próximo do absoluto, né? Agora, por que ele não é relativista? À medida que a gente percebe que o estado ele é emanado das religiões, e assim como ele disse que não há uma distinção, como Hume acreditava, entre, né, o dever e o ser, o Hegel ele vai estar dizendo que as normas do Estado, elas devem sim ser compatíveis com os valores da religião de um povo que emana esse Estado. Entendeu? Então, né, e como o Estado ele é um solucionador ou seja, é uma coisa retroativa. O Estado ele deve ser emanado da religião, certo? Ele não deve ser alheio à religião ou às religiões de um povo. Ele deve respeitar, ele deve ser compatível, ele deve ser emanado das religiões de um povo. E, ao mesmo tempo, ele tem que ser absoluto como solucionador de conflitos desse povo. Certo? Então, ele é um estadista. Certo? Ele é completamente estadista. Mas ele não é relativista no sentido de que ele coloca o justpositivismo do Estado acima da religião. Porque o justpositivismo do Estado para Hegel não tem que ser arbitrário, alheio e exterior à religião. O justpositivismo do Estado para Hegel, ele deve ser derivado e emanado da religião. Então o Estado ele está acima da religião, mas ele emana dela, entendeu? Então, basicamente o Estado para Hegel, ele é um Estado religioso, certo? Por exemplo, em questões de história, né, Hegel ele foi conselheiro do Estado da Prússia, né, então ele defendia o totalitarismo e a centralização do Reich prussiano. E quando ocorrem lá os conflitos, né, a Primeira Guerra e etc., a Prússia cai, acabam, né, os regimes de Reich, né, do absolutismo alemão, e surge a República de Weimar. Quando surge a República de Weimar, aí a República de Weimar, como aconteceu, né, eu falei isso na minha playlist sobre Entendendo o Fascismo, vejam a playlist. Quando surge a República de Weimar, que é secular, é justpositivista, né, e etc., o que vai acontecer? Surge um movimento hegeliano, certo? Um movimento esotérico e romântico, que vai querer reavivar de forma romântica o nacionalismo alemão, o nacionalismo germânico, certo? Ou seja, que vai querer reinstaurar o Reich, vai querer reinstaurar a Prússia. E se para reinstaurar a Prússia, segundo o pensamento de Hegel, esse Estado deve ser emanado da religião, esse movimento romântico nacionalista de reinstaurar a Prússia deve que, evidentemente, partir primeiro da reinstauração da cultura e da religião alemã, que era o quê? Que era o paganismo nórdico, certo? Então é aí que vai se construir a sociedade Thule, que é uma sociedade esotérica de paganismo nórdico, né? E etc. Então eles fazem uma restauração do paganismo nórdico, para da restauração do paganismo nórdico conseguir derivar desse paganismo nórdico a Prússia. Porque não adianta querer restaurar a Prússia de uma sociedade alemã
que no momento não tem mais identidade cultural nenhuma, porque desde a República de Weimar, desde as revoluções seculares, era completamente relativista, né, e etc. Então, primeiro você tem que combater o relativismo, dando uma unidade cultural ao povo alemão, que é o quê? O resgate de sua cultura, o resgate de sua religião, e do resgate de sua religião você conseguir resgatar o Estado da Prússia, que seria devidamente emanado. Então você percebe que todo movimento nacionalista, né, é necessariamente um movimento romântico, e ele é quase que necessariamente derivado do pensamento hegeliano. Então, assim, não dá pra a gente vai ficar culpando Hegel, que Hegel é relativista e etc. Mas ao mesmo tempo, né, por exemplo, tem gente que eu já, né, por um lado você tem gente integralista católica que quer reinstaurar o catolicismo como religião oficial do Brasil, restaurar o valor, né, católico, para disso poder restaurar a monarquia confessional católica, né, como um movimento nacionalista. Ou se não restaurar uma monarquia, pelo menos restaurar, certo, uma república, um Estado confessional católico. Esse é o pensamento integralista. E você percebe que isso está perfeitamente dentro do pensamento hegeliano. E aí o mesmo cara que chama Hegel de relativista, o cara está aqui, né, defendendo a reinstauração da cultura e da religião brasileira para restaurar o Estado do Brasil. Então, assim, é de certa forma hegelianismo. Todo o nacionalismo, todo o pensamento romântico da terceira posição política que acontece pós Segunda Guerra, ele é derivado, certo, do pensamento não só hegeliano, mas do idealismo alemão, certo? Então você tem o idealismo alemão, do idealismo alemão nasce o existencialismo, do existencialismo surge o romantismo e do romantismo surge o nacionalismo e esses pensamentos ufanistas, entendeu? Ufanismo, romantismo, nacionalismo, tudo isso ele é derivado do idealismo alemão, tá? Então, e se a gente entende tudo isso como algo tradicionalista, como algo propriamente conservador, então a gente tem Hegel como um tradicionalista, entendeu? Então Hegel no fundo é tradicionalismo. Hegel ele vai ser relativista no sentido de que, ora, é evidente de que se o povo africano não é católico, então o povo africano não tem que ter um Estado católico, certo? Então aqui, né, então, certo, a população católica tem que ter um Estado católico. A população umbandista tem que ter um Estado umbandista. A população candomblessista tem que ter um Estado candomblessista. Entendeu? Então, basicamente é isso. Então, assim, numa relação interestadual, há um relativismo, né? A gente não teria que forçar a nossa religião a um outro Estado que é emanado de uma população que tem outra religião. Mas o Estado de uma religião, ele deve ser necessariamente emanado da religião dessa população. Então, ele deve ser um Estado confessional religioso. Certo? E o que acontece? Então, só que é aquilo lá, gente, já tá 1 hora de vídeo e eu vou falar mais, para vocês verem como esses canais não falam quase nada de Hegel. Eu espero, gente, por humildade do fundo do coração, eu espero estar conseguindo elucidar Hegel mais do que esses canais falsários elucidam. Então agora eu vou além, né? Qual a influência de Hegel ou qual a proximidade de Hegel com o pensamento cristão? Ele não é só um hermeticista. Como eu já falei, a Sociedade Rosa Cruz ela não é só hermética, ela é pós-luterana. Então há uma influência do pensamento cristão em Hegel. Qual é? Hegel ele não é panteísta, certo? Diferente do que alguns pensam. Ele não está dizendo que Deus é imanente à matéria ou à história ou à cultura,
como Spinoza dizia. Hegel ele é panenteísta. O que é panenteísmo? Panenteísmo é a síntese do teísmo com o panteísmo. Hegel ele vai estar falando, portanto, que existe um aspecto de Deus que é teísta, né, que é o teísmo, ou seja, que é suprassensível, que é transcendente, e existe um aspecto de Deus que é emanente. Então existem duas partes de Deus. Mas ele não vai criar isso do nada. Ele vai estar resgatando disso do cristianismo. O que Hegel vai dizer é, né, na interpretação do cristianismo de Hegel, o cristianismo ele já é panenteísta. Porque a trindade cristã, inclusive, Hegel ele vai dizer que o cristianismo é a religião mais próxima do absoluto, porque o cristianismo ele contempla todas as propedêuticas filosóficas. Quais são as propedêuticas filosóficas que eu já falei na minha playlist? Epistemologia, fenomenologia e ontologia. Tem dialética também, né, e etc. Mas vamos lá, epistemologia, fenomenologia e ontologia. Ontologia é a propedêutica que diz respeito ao estudo daquilo que é. Certo? A fenomenologia diz respeito ao estudo daquilo que relaciona a percepção do sujeito daquilo que é. Certo? Então, você tem aquilo que é, você tem um indivíduo humano, a humanidade, que tenta observar aquilo que é, só que ela tenta observar aquilo que é a partir de um filtro. Ele vai interpretar a forma como aquilo que é se apresenta para a sua razão. Toda essa relação entre o sujeito e o objeto daquilo que é o fenômeno. Então aqui surge a fenomenologia. E você tem a epistemologia, que é o que? A epistemologia ela vai derivar o método científico, mas a epistemologia ela vai trabalhar a respeito dos métodos, das ferramentas de se conhecer aquilo que é. Então aquilo que é transcendente, está além da possibilidade do conhecimento humano. A epistemologia é aquilo que, né, o que é epistemológico é aquilo que se apresenta daquilo que é e que é cognoscível ao pensamento humano. E a fenomenologia é o que? Seria a parte transcendental que liga esse a esse. Agora, o que é a trindade cristã? Nós temos Deus, que é o verbo, ou que é o absoluto. Ou seja, o Deus é o aspecto ontológico, certo? Ele é aquilo que é. Nós temos o Espírito Santo, que é a parte de Deus que está presente no meio de nós, que para Hegel, né, se emanentiza a nossa razão. Ou seja, o Espírito, ele é o fenomenológico. E Jesus Cristo, ele é o quê? Jesus Cristo é o verbo que se fez carne. Deus, ele veio em carne e osso, como Jesus, ou seja, dentro do tempo e do espaço, dentro do fenômeno, para se tornar cognoscível para a gente. Então Jesus é epistêmico. Jesus é epísteme. Então nós temos Deus, caráter ontológico da Trindade, Jesus, caráter epistemológico da Trindade, aquilo que é cognoscível, é a forma como Deus se apresenta para a gente. Então, Deus é um número, certo? Suprassensível, é a coisa em si. Jesus é a forma com que a coisa em si se apresenta para a gente, ou seja, ele é o epistemológico, é aquilo que a razão e os sentidos humanos podem entender de Deus, porque ele se fez presente para ser entendido por Jesus. E o Espírito é o fenomenológico, certo? Que ajuda o processo do homem ao entendimento de Jesus, e pelo qual também o Deus, que é o absoluto, pode fazer
né, revelações por iluminação do intelecto, para ascender a limitação da razão humana às verdades suprassensíveis. Então, o panenteísmo para Hegel é o quê? Você tem o transcendente, que é Deus, e você tem o fenomenológico, né? Ou seja, o transcendente e ontológico ou numênico, que é Deus. E o espírito, que é o imanente ou fenomenológico, né? Que é o espírito. Então Hegel está dizendo, ele está fazendo isso, ele está dizendo que o triângulo da Trindade, ele é epistemológico, ele é fenomenológico e ele é ontológico. Então o cristianismo seria a única religião que teria conseguido, né, ser perfeitamente compatível com tudo o que é de juízo filosófico. Então, portanto, para Hegel, o cristianismo é a religião mais próxima do absoluto. Outras religiões só têm o caráter ontológico, só têm o caráter epistemológico, só têm o caráter, né, fenomenológico e etc. Então, esse panenteísmo de Hegel vem da Trindade cristã. Vou fazer com Hegel como eu fiz com Immanuel Kant, certo? Primeiro eu falei o que é Immanuel Kant, para acabar com alguns espantalhos, e depois eu ajuizei Immanuel Kant pela perspectiva católica, certo? Qual que é o real problema do kantismo para o pensamento católico e o que não é, o que é aproveitável. E o mesmo vou fazer de Hegel, certo? Então vamos lá. Primeiro ponto de Hegel. O que eu falei aqui e o que o Karl Lowith diz, né, é uma das interpretações de Hegel, mas que evidentemente é a mais próxima do que Hegel queria, porque tem cartas aqui de Hegel falando com Goethe, como eu já falei, sobre esoterismo, sobre a Rosa Cruz, sobre cristianismo, etc. Então fica evidentemente que ele tem um interesse de uma metafísica real, né, de um esoterismo por trás da construção da fenomenologia do espírito. Então essa é uma interpretação. A outra interpretação que existe na história da filosofia é que esses professores usam, de que a linguagem em Hegel seria conotativa, de que o espírito significa razão e tudo mais. Qual que é a diferença das duas interpretações? Para a segunda interpretação, que é a conotativa, vai acabar criando um hegelianismo só sociológico, né? Vai, tipo, a ideia de que, então, por exemplo, para esse hegelianismo sociológico, o absoluto, né, Deus, etc., não existe. Só existem os seres humanos, o que os indivíduos entendem por certo e errado. A dialética, ela é uma dialética necessariamente discursiva, ou não só discursiva, mas que seja uma interação real, cultural, um intercâmbio cultural, né, são por conflitos. Então as pessoas, né, têm essa interação, e a pirâmide é a mesma, só que sem o escopo esotérico. Então você tem um indivíduo, né, a interação do indivíduo gera a família, a interação das famílias gera a cultura, a interação das culturas gera a religião, e a interação das religiões geram estados como solucionadores de conflitos. Só que enquanto a primeira interpretação esotérica de Hegel, né, coloca um processo, né, dialético transcendental, bem esotérico mesmo, usando aquela questão do número, da mente de Deus, do consciente coletivo junguiano e etc. A segunda interpretação diz que não, que isso não tem nada de esotérico, isso é um processo natural, discursivo mesmo, das relações culturais. Então essa é a grande diferença que a gente chama de velhos e novos hegelianos. Os velhos hegelianos, que são os mais próximos de Hegel, que são daquele idealismo transcendental mesmo, né, ou seja, do esoterismo, estariam próximos da minha interpretação de Hegel e da interpretação de Karl Lowith, enquanto os novos hegelianos, eles
tornam Hegel um conceptualista, né, numa linguagem conotativa, e transformam isso numa sociologia barata, né? Assim como são os sociólogos, né, existencialistas, estruturalistas que vêm, né, do ateísmo heideggeriano, entendeu? Então, basicamente, o ateísmo heideggeriano já seria fruto dessa interpretação dos novos hegelianos, né? Uma coisa conceptual, uma coisa que não é propriamente esotérica. Outra diferença que vai levar de uma escola para outra é que, por exemplo, eu dei a perspectiva, né, de que o Estado, para Hegel, ele tem que ser confessionadamente religioso, porque ele emana das religiões, certo? E agora, por exemplo, para os novos hegelianos, a democracia, né, principalmente a democracia enquanto Estado laico, seria fruto de um pensamento hegeliano, porque, né, se as sociedades ascendem ao absoluto pelo conflito, pela dialética, o Estado tem que agir de maneira que ele permita essa dialética, certo? Um Estado confessadamente religioso, ele iria arbitrar uma religião e iria estagnar o processo dialético. Então o Estado precisa ser laico, né, para que as pessoas de várias religiões dentro desse Estado possam dialogar, né, de forma interreligiosa, né, e de forma que as votações, o diálogo jurídico e etc. cause essa transcendentalidade da cultura, elevando a cultura. Então, enquanto os velhos hegelianos eles estão defendendo a Prússia, os novos hegelianos estariam defendendo a República de Weimar, né? Então você tem os hegelianos progressistas, democratas, de Estado laico, e você tem os hegelianos, né, totalitários, nacionalistas, de Estado confessional e etc. Agora, eu posso argumentar que o Estado confessional, ele não limita, ele não estagna a dialética. Pelo contrário, né? Pode parecer que ele estagna a dialética de forma interna, né? Então, quer dizer, se um Estado é confessional católico, você não tem um debate interreligioso dentro desse Estado. Mas você ainda tem um debate do Estado católico com o Estado umbandista, por exemplo. Então a dialética não estagna, né? Ela estagnaria dentro do próprio território nacional, mas ela continua em um debate, né? Ou seja, ela estagna intranacional, né? Mas não estagna internacional. Para quem não conhece o dicionário filosófico, né? Intra é interno a si e inter é o que relaciona um ao outro. Então, por exemplo, uma postura intrapessoal é uma pessoa que questiona a si mesmo, né, as dúvidas existenciais sobre a própria existência, etc. Isso é, né, uma relação intrapessoal. E uma relação interpessoal é um diálogo, é o que relaciona você ao outro. Da mesma coisa, então, você tem a dialética intranacional, intra-estado, e você tem a dialética interestado, assim como a dialética intracultural e a dialética intercultural, assim como a dialética intrarreligiosa e a dialética interreligiosa. Então, se você tem um Estado laico, né, que permite um debate entre várias religiões, você tem ainda uma dialética transcendental intraestadual. Agora, se você tem um Estado confessional religioso, né, que emane de uma única religião, você estagnaria essa dialética intraestadual, mas no momento que você tem outro Estado que é umbandista, você ainda tem a dialética interestadual. Agora, por exemplo, se o grande ponto se quanto mais radical são os opostos, ou seja, tipo assim, se uma tese e uma antítese elas já são muito próximas, o conflito entre elas é muito pequeno e a síntese entre elas não é muito grande.
Agora, se a tese e a antítese são radicalmente opostas, ou seja, são diametralmente opostas, gera um conflito muito grande, de forma que a dialética, a síntese dessa dialética é também uma síntese muito grande. Ou seja, um Estado democrata e laico, um Estado laico, ele dilui as religiões. Então, a dialética ocasionada entre essas religiões, que já estão diluídas, não é uma dialética forte. Agora, se você tem um Estado católico, você tem a radicalização da tese católica. E se, de um outro lado, você tem um Estado pagão, você tem a radicalização da antítese pagã. Então, a dialética entre a tese e a antítese católico e pagão geraria uma síntese muito mais forte, acelerando, ou seja, um processo aceleracionista da busca pelo absoluto, entendeu? Então, os separatistas hegelianos, né, que são os nacionalistas, eles não estariam estagnando a dialética. Pelo contrário, quando eles defendem os estados, né, totalitários e confessionais de uma religião, eles estão, na verdade, radicalizando a dialética e fazendo, né, essa ascensão dialético-transcendental ser muito mais rápido, muito mais forte em direção ao absoluto. Tá, então agora eu expliquei a diferença entre velhos e novos hegelianos. Agora, o juízo de nós católicos sobre Hegel. E para eu não espantar, gente, eu também não sou especialista em Hegel, apesar de eu acreditar que esse meu vídeo de quase 1h30 sobre Hegel é muito mais profundo do que qualquer canal sobre Hegel que vocês vão encontrar, tá? Eu espero não estar sendo desumilde, vou ficar muito agradecido se vocês concordarem com isso, se eu estiver sendo de ajuda. Mas eu não li todos os livros de Hegel, eu não sou um hegeliano. Então, assim, eu tenho dúvidas sobre Hegel que esse livro não me tirou. E eu, portanto, não posso ajuizar Hegel completamente enquanto essas dúvidas minhas não forem sanadas. E eu espero que, se tiver algum hegeliano aí, como o Vinícius Dias de Souza, que compreende mais Hegel que eu, que tire essas dúvidas. Então, eu tenho algumas objeções católicas a Hegel. Acho que não são objeções definitivas, porque são objeções que se fundamentam nessas dúvidas. Por exemplo, como eu falei, né, se o espírito para Hegel ele é imanente também à matéria, à natureza, e se ele não faz a percepção de distinção, né, de dever e ser, como a guilhotina de Hume, então, por exemplo, nós temos, né, a relação homossexual na natureza. Os conservadores, né, nós católicos ou qualquer outra escola de pensamento conservador, vai dizer que falar que o homossexualismo é correto porque há homossexualismo mesmo na natureza, que isso é falácia naturalista porque deriva dever de ser, certo? A moral ela tem que ser transcendente. Agora, se Hegel está relacionando o processo como a gente entende a moral ao processo como a gente desenvolve a física, então não existe mais não existe mais a guilhotina de Hume, então a falácia naturalista para Hegel supostamente não existe. Então isso abre margem ao pensamento progressista de que se existe homossexualismo na natureza, então não tem para que o homossexualismo estar errado. Então, nesse sentido, o Hegel ele realmente vai desembocar no relativismo. Outra coisa que Hegel vai desembocar no relativismo, né, é que, por exemplo, como eu falei, Hegel ele não é cristão. O Hegel ele só está falando na época dele que, para as religiões que ele estudou, que ele conheceu na época dele, a cristã, parecia ser a mais próxima do absoluto. Mas veja que ele não era católico, ele não era protestante nem nada, quando ele fala que o cristianismo é o mais próximo do absoluto, ele já está percebendo o cristianismo rosa-cruzista. Então, por exemplo, hoje nós temos o kardecismo. O que o kardecismo é? O kardecismo
ele já é fruto de uma síntese dialética entre um neoplatonismo e o cristianismo. Então, será que Hegel diria que o kardecismo, se o Hegel tivesse vivo hoje, será que ele diria que o kardecismo é, para ele, a religião mais próxima do absoluto? Entendeu? Então, percebe que, se isso é possível, então o hegelianismo realmente é um tiro no pé para o pensamento, né, católico, ou pelo menos para os pensamentos ortodoxos cristãos, né? Outra coisa, nós percebemos que, por exemplo, nós temos a teologia da libertação. A teologia da libertação, ela já é uma síntese dialética entre o pensamento marxista e o pensamento cristão. Então, por exemplo, se Hegel está construindo uma dialética em que ele diz que toda a síntese ela é fruto do confronto das teses e antíteses anteriores a ela, e a síntese é necessariamente mais próxima ao absoluto, então a teologia da libertação ela já é mais próxima ao absoluto também. Então a teologia da libertação é um cristianismo mais próximo do absoluto que o cristianismo. Então será que Hegel seria adepto à teologia da libertação? Então, nesse sentido, Hegel parece poder abrir margem à interpretação de que a síntese entre marxismo e cristianismo está certa, que o kardecismo está certo. Então, se você tem o cristianismo e o marxismo criando a teologia da libertação, e você tem o cristianismo e o neoplatonismo criando o kardecismo, então o mais próximo ao absoluto também seria um kardecismo de teologia da libertação, percebe? Então, assim, essa ideia de que toda a síntese é necessariamente mais próxima do absoluto, para mim, leva o Hegel a um ponto realmente muito preocupante e evidentemente relativista, né? Então, nós teríamos futuramente uma religião, né, transcendental que vai acabar sendo uma religião, né, de libertação, de fim de dogmas, que defende homossexualismo, etc. Então, assim, há por uma certa perspectiva, sim, a ideia de que o Hegel leva a um pensamento relativista. Então, apesar de Hegel estar próximo, né, e derivar o nacionalismo e o ufanismo romântico, né, de um pensamento de que o Estado deve ser emanado da religião, e isso, a um primeiro olhar, parece um pensamento tradicionalista e perfeitamente compatível com o integralismo, a gente vai perceber, por outro lado, que as religiões que emanam esse Estado, uma vez que também mutam dialeticamente e podem tender ao relativismo, elas vão acabar, né, o Estado tem que ser emanado da religião. Mas se a religião vai tendendo dialeticamente a uma religião relativista, então você vai ter um dever de ser Estados incondicionalmente relativistas. Então Hegel vai realmente levar ao relativismo, certo? Então há realmente essas objeções a Kant, essas objeções a Hegel não são de todo absurdo, mas eu espero que eu tenha explicado elas e colocado elas em mesa sem o espantalho, tá? Então ficou aqui esclarecido o esoterismo em Hegel, a perspectiva gnóstico-cristã rosacruzista em Hegel, novos hegelianos e antigos hegelianos, o Estado em Hegel e a relação dialética né, de família, de indivíduo para família e etc. Não expliquei muitos termos hegelianos, tá? Tem aqueles termos como o ser em si e para si, o ser em si e fora de si, ou o ser fora de si com retorno para si, etc. Essa linguagem hegeliana é muito prolixa. Mas entendam que essa linguagem hegeliana, ela formaliza justamente o que eu falei aqui, tá? Então, por exemplo, o ser em si para si seria o indivíduo. O ser em si fora de si seria quando o pensamento do indivíduo confronta-se com outro indivíduo, né? Há um confronto entre o pensamento de indivíduos distintos. É o ser em si, porque
o espírito, como eu falei, o espírito de Deus presente em mim e no outro indivíduo é o mesmo, por isso ainda é ser em si. Mas é ser em si no outro ou ser em si fora de si, porque é presente em outro indivíduo. E depois ele retorna para si, ele retorna para o absoluto, para a mente de Deus, ocasionando essa síntese. Tá? Então, assim, eu não usei a linguagem verborrágica hegeliana, mas a linguagem hegeliana, para vocês vão entender melhor a linguagem hegeliana se vocês entendem no que ela vai desembocar. E ela desemboca no que eu falei aqui durante todo o vídeo. Então, espero que gostem. Desculpe o vídeo tão grande. E muito obrigado se você viu até aqui. Comente, dê um joinha, fale se te ajudou, né? Fale se foi o melhor vídeo de Hegel que já teve no YouTube. Tá bom? Massageie meu ego sim, tô nem aí, caguei. Se tiver que me elogiar, me elogia, que eu gosto de elogio. Tá? Eu sou um cara carente de elogio aí, admito. Então, tá? Façam suas críticas e é isso aí. Paz de Cristo.